Vamos lá, meus lindos e minhas lindas, aula 29 da frente 2. Continuamos falando de eletroquímica. Agora o terror de muitos alunos, a eletrólise. Muita gente não gosta de eletrólise e essa parte o prof vai falar da eletrólise qualitativa, tá? Então, o que é formado no eletrodo e tudo mais. Fica atento nessa aula e, se você precisar, o prof vai deixar também links aí durante a aula para você acessar os conteúdos básicos. Fechado? Lá no finalzinho da aula tem resolução de alguns exercícios, tem bastante exemplo dentro da aula e daqui no link da descrição você vai lá para o nosso grupo ter acesso à lista extra de exercícios. Bons estudos, meus lindinhos! Muito bem, lindinhos. Já está aparecendo para você aí o nosso esqueminha da nossa eletrólise. Deixa só o prof aumentar um pouco a letra aqui para ficar legal para vocês, ó. Legal. Então, quando a gente fala, ó, eletrólise, agora a gente tem que buscar as semelhanças e as diferenças em comparação com a pilha, tá? Em comparação com a pilha. A eletrólise aparece para vocês como uma célula eletrolítica, tá? Uma célula eletrolítica é uma reação de oxirredução não espontânea. A DDP é negativa, então eu preciso forçar a reação a acontecer. Preciso obrigar a reação a acontecer. E eu tenho uma corrente elétrica que força essa reação. Então ela não deveria acontecer, mas ela acontece se eu forçar. Muito bem. E aí, lindos, a ideia é o seguinte, tá? Mesma ideia que da nossa aula de pilha, o prof fez o esquema aqui, agora nós vamos fazer o esquema para uma eletrólise. É um pouco mais simples. Continuo tendo o ânodo, segundo aí o PAC, representado na esquerda e o cátodo na direita. Só que tem um problema. Eu vou trocar o sinal. Ah, prof. Aham. Tá? Mas continua acontecendo oxidação. E continua acontecendo redução. Por quê? Porque o que define o eletrodo não é o sinal. O que define o eletrodo é o que acontece, tá? Mas para a gente ter uma cuba eletrolítica funcionando, a gente precisa de dois eletrodos. Geralmente, olha o que o prof falou, geralmente esses dois eletrodos são eletrodos inertes, tá? Quer dizer que não são eles que vão sofrer reação de oxidação e redução, tá? Inertes, geralmente de platina, chique, ou carbono grafite, tá? Platina ou carbono grafite. Uma dessas duas possibilidades. Não são eles que vão sofrer oxidação e redução, eles vão causar oxidação e redução. Eles vão causar oxidação e redução, tá? Então cuida com isso, por favor. Beleza, povo? Então, olha só, o que acaba acontecendo? Para que eu tenha a ocorrência de uma eletrólise, eu preciso desse cara aqui, ó, de uma fonte de corrente. Fonte de corrente contínua. Fonte de corrente contínua. Na nossa tomada, a corrente é alternada, que vem na nossa tomada. Por isso que nos carregadores de celular, computador, a gente tem essa fonte. Essa fonte aqui transforma a corrente alternada que vem da tomada em contínua. Quando você vai carregar direto no computador, quando você vai carregar direto no carro, quando você vai carregar com um power bank, tá? Isso aqui já é uma bateria, isso aqui já é uma corrente contínua. Tá? O carro já é uma corrente contínua, o computador já tem uma bateria, é uma corrente contínua, certo? Então, nesse caso, galera, nesse caso, eu não preciso da fonte. Mas às vezes demora mais para carregar. Por quê? Porque a diferença de potencial que eu tenho aplicada pelo USB é menor que a diferença de potencial aplicada quando eu tenho direto da tomada. Beleza? Muito bem. Então lembra da física. E esse cara aqui, ó, que é o maior dos dois pauzinhos, que significam a fonte, é o positivo e o menor é o negativo. Nós temos a eletrização acontecendo aqui, ó, por contato.
mais e menos. Tá, mas se não são os eletrodos... Nossa, o prof escreveu palavra feia aqui, hein, lindos? Eu nem sei o que eu escrevi. Inertes. Inerters, eu tinha colocado. Tá? Prof, se não são os eletrodos, quem vai oxidar e quem vai reduzir? Quem tiver aqui dentro. Então, por isso, lindos, quando a gente está falando de uma eletrólise, eu tenho que ter aqui uma solução capaz, uma substância capaz de conduzir eletricidade. Eu tenho que ter um cátion e o ânion, pelo menos um cátion, pelo menos um ânion. Como que eu consigo isso? Eu consigo isso com um composto iônico fundido, derretido, certo? Então, sal, uma base derretida, ou uma solução aquosa eletrolítica. O que é uma solução aquosa eletrolítica? Uma solução aquosa, onde a água é o solvente, em que eu consigo criar íons. Então, quando você dissolve uma base, você dissolve um sal, você ioniza, né, faz a dissolução de um ácido, ioniza esse ácido, você tem a possibilidade de uma eletrólise aquosa. Beleza? E aí, o que acontece? Eu vou lá, vou ligar a fonte, clique, liguei, efeitos sonoros. Gostou, né? Efeitos sonoros, liguei a fonte. O que eu vou fazer agora, lindos? O polo positivo vai atrair o ânion, que é negativo. E o polo negativo vai atrair o cátion, que é positivo. E o que acontece? Esse ânion tem um elétron. O eletrodo vai falar, me dá esse elétron. E vai obrigar o ânion a devolver esse elétron. Então, quem vai perder o elétron vai ser o ânion que tinha um elétron para ser perdido. Então, no ânodo acontece oxidação do ânion. O eletrodo força o ânion a devolver aquele elétron que ele ganhou em algum momento. E no cátodo, a redução do cátion. O eletrodo obriga o cátion a pegar um elétron de volta. Tá falando sério, prof? Tô falando super sério, tá? Então fique atento, por favor, lindos. Maravilha. Vamos embora. Então, esse é o esquema de uma eletrólise. Ele vai te perguntar quem que vai ser o polo positivo. Ah, acontece oxidação no polo negativo. Vai tentar te enrolar, vai tentar te comparar eletrólise com pilha, tá? É o mais comum dessa parte teórica. Mas o prof precisa te mostrar a parte qualitativa, que é descobrir o que é formado em cada um, tá? E lógico que eu vou usar os exemplos que mais aparecem em prova. Por quê? Porque, lindos, não tem por que a gente ficar perdendo do nosso tempo aqui fazendo coisa que provavelmente não vai aparecer na sua prova, tá? Então vamos lá, ó. Análise qualitativa. Ele quer saber o que forma. Quando a gente faz a eletrólise ígnea é aquela que acontece com um composto iônico fundido. E aqui é a hora da verdade. Aqui eu vou juntar quase tudo que a gente sabe de química numa mesma questão. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o exemplo, a eletrólise ígnea da bauxita. Por quê? Porque é ela que aparece. É a principal forma da gente produzir alumínio a partir do seu minério. Eletrólise ígnea, a gente vai precisar de energia térmica para derreter e energia elétrica para poder fazer a eletrólise. Como que faz? 3 linhas. 3 passos. Isso, do 1 vai pro 3, Rodrigo. Tá sabendo legal, hein, mano? Desculpa, lindos. A primeira é o composto. A segunda é o que acontece no ânodo. E a terceira, que é o nosso polo positivo. E a terceira é o que acontece no cátodo, que é o nosso polo negativo.
certo? Vou fazer a resolução em azul. Então a primeira coisa é aquecer o nosso composto até ele derreter. E quando ele derreter, ele vai produzir íons derretidos, líquidos. Prof, mas separa quem de quem? O cátion do ânion, domina inox, domina química. Então o cátion eu tenho que separar do ânion. O cátion é o alumínio, mais 3. E o ânion é o oxigênio, menos 2. Lembra que o NOx do alumínio é mais 3 e do oxigênio menos 2. Faz o balanceamento. São 2 alumínios e são 3 oxigênios. Separa o ânion do cátion. Beleza. Agora, liguei. Plique. Liguei a minha eletrólise. Quem vai no ânodo, quem vai no cátodo. Ligou a eletrólise. Quem vai no ânodo, quem vai no cátodo. E aí? Quem vai no ânodo, quem vai no cátodo. Peraí, prof, acho que entendi. Ó, ânodo é positivo, vai atrair o negativo. Perfeito. E aí a dica, lindos. Não leva o balanceamento, leva só a substância. E no cátodo vem o cátion. Leva só o ânion e o cátodo. E o cátion. O ânion e o cátion. Beleza. Ânion para o ânodo, cátion para o cátodo. Até rima. O que acontece no ânodo? Oxida. Quem oxida, perde elétron. Então o oxigênio vai ser obrigado a perder elétrons. O oxigênio vai ser obrigado a perder elétrons. Quantos elétrons? O suficiente para ele formar a sua forma mais estável. Qual que é a forma mais estável do oxigênio? O2. O2. Já te mostro um esqueminha. Então, 2 oxigênios você precisa para formar o O2. Cada oxigênio tem 2 elétrons, então eu vou liberar 4 elétrons. Por isso que você não leva o balanceamento. Deixa o balanceamento para fazer por último. E o alumínio? O alumínio vem no eletrodo do cátodo. O cátodo vai forçar ele a receber elétron. Quantos? O suficiente para sua forma de NOx zero estável, que é o alumínio metálico. Então eu recebo 3. Nossa, prof, muito difícil. Tem que treinar, lindos. Tem que treinar. Tá? Depois a gente vai fazer exercício. Então o que ele vai perguntar? No ânodo é formado o oxigênio. No cátodo é formado o alumínio. Você entendeu? No ânodo perde elétron. No cátodo recebe elétron. Agora, ele pode perguntar qual é a global. A global, eu tenho que somar as reações. Só que, lindos, obrigatoriamente, os elétrons trocados devem ser os mesmos. Lembra do balanceamento? Então, eu estou saindo com 4 elétrons, estou chegando só a 3. Não pode. E essa é a parte mais chatinha. Fazer o balanceamento. Então, aqui eu vou multiplicar por 3 e aqui eu vou multiplicar por 4, para poder ficar o mesmo número. Vai ficar 6... 12, 3, 4, 12, 4. 12 elétrons saindo, 12 elétrons chegando. Só que para fazer essa reação eu preciso de 6 oxigênios e 4 alumínios. Aqui em cima eu só tenho 2 alumínios e 3 oxigênios. Então está faltando dobrar. Depois vou ter que assistir em câmera lenta essa aula, prof. E aí, o que você tiver de igual de lados opostos, agora você corta. Corta aqui, corta lá. Corta aqui, corta lá. Show? Feito isso, o que vai sobrar? Vamos lá. Vai sobrar pra gente 2. E os elétrons, né? Obrigatoriamente os elétrons. O que vai sobrar? 2. Al2O3... formando 3O2 mais 4L. Nossa, prof, que doideira isso, teacher do céu, que doideira. Galera, tem um ponto da química que fica um pouco mais chatinha, é essa. Aí você fala, meu Deus, prof, me dá uma boa notícia, diz que isso não cai com muita frequência. Já te digo o que você quer, se você quer ouvir e aonde cai isso com maior frequência.
tá? Ah, professor, mas eu vou fazer Enem, cai isso aqui no Enem. Ah, já te digo, tá? Antes, deixa eu te mostrar o exemplo de uma eletrólise aquosa, porque na eletrólise aquosa a gente tem um problema. Então deixa eu te mostrar na eletrólise aquosa o problema. Nessa eletrólise, galera, a gente tem uma solução aquosa eletrolítica. Uma solução aquosa eletrolítica. E quando a gente fala aquosa, quer dizer que tem água. E a água sofre um processo de autoionização. É pouco? É, mas acontece. E aí, nesse momento em que ela sofre a autoionização, a gente tem o nosso problema, que vai ser a disputa do cátion do composto que a gente está fazendo a eletrólise com o H+. E a disputa do ânion do composto com o OH-. E alguém tem que ter essa preferência pelo eletrodo. Então tem um post-it que o prof vai colocar aqui. Podia o post-it me patrocinar, né, lindos? Que é a preferência pelo eletrodo. Que é o seguinte, no ânodo. Ânodo é o nosso polo positivo. Vai atrair o que for negativo. Tem uma preferência aí pelo eletrodo que a gente coloca nessa linha, numa flechinha. Quem tiver mais para a ponta da flecha, ganha a preferência. O OH está no meio. E quem ganha a preferência? Cl-, Br- e I-. Esses caras vão para o eletrodo. E quem não vai para o eletrodo comparado com o OH-? O fluoreto e todos os ânions que tenham oxigênio. Então, sulfato, nitrato, fosfato, esses caras que têm oxigênio no ânion não vão para o eletrodo primeiro, vai o OH. Então, como se fosse fila de supermercado. Quem está na ponta vai primeiro. E no cátodo? No cátodo, que é o nosso polo negativo, mais ou menos a mesma ideia. O H+ está na meiuca. E a galera do grupo 1 e 2, metal alcalino e alcalino terroso, e o alumínio não vão. Eles não querem ganhar elétron, eles não gostam muito de ganhar elétron. Então eles não querem. Não, vai lá você. E o resto ganha. Então, todos os outros, prata, prata, ouro, tá? E nesse processo de eletrólise aquosa é que acontece, por exemplo, aquele banho de prata numa peça aqui, ó. Como que você vai fazer uma peça folhada a prata? A gente usa uma eletrólise aquosa, onde eu tenho prata na solução. Aí a prata vai depositar. Então, esses processos de galvanoplastia, a gente usa muito a ideia de eletrólise, tá? A eletrólise serve para esses processos aí. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos lá, lindos. Deixa o prof mostrar um exemplo de eletrólise para gente. Aquosa. Eletrólise aquosa do NaCl. Diferente agora da ígnea, a ígnea a gente fazia em 3 partes. A aquosa a gente tem que fazer em 4 partes. Por que em 4 partes, Rodrigo? Lindos, em 4 partes, porque agora tem a água também. Então você tem o composto, a água, o ânodo e o cátodo. Positivo, negativo. Certo? A água não muda. A água vai ser sempre a mesma coisa. H2O, formando lá H+, mais OH-. Do composto, é só você pegar o composto e separar o cátion
do ânion. O Na, que é do grupo 1, NOx mais 1, e o Cl menos 1. Agora é que vem a hora da verdade, lindos. Quem vai para o ânodo? O Cl- ou o OH-? Para isso que serve esse post-it. Entre o OH- e o Cl-, quem está mais para a ponta da flecha? O Cl. Então é o Cl que vem no eletrodo ser obrigado a devolver, a perder elétron. E vai formar sua forma mais estável com 8 elétrons. Quem é? O Cl2. Mas, prof, como é que eu vou saber, professor do céu, quem que é formado, prof do céu? Por isso que a gente treina. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício para eu te mostrar. Tá? E no cátodo? No cátodo, lindos, a gente vem ou H+, ou Na+. Como o hidrogênio está mais na frente do que a galera do grupo 1, é o hidrogênio que vai para o eletrodo. Deixa só o prof ajeitar aqui o balanceamento, precisa de 2 cloros. O hidrogênio que vai para o eletrodo, receber elétrons. Qual que é a reação de redução do hidrogênio? Aqui, ó. Hidrogênio ganha 2 elétrons, vira H2. Beleza? Fechou. Tá aí. Professor, mas eu tenho um problema para saber o que vai formar. As provas de forma geral falam, no ânodo vai produzir cloro. Como que tu vai saber que vai produzir cloro? Porque o cloro é que vai para o eletrodo. Então tu não precisa saber que é Cl2. Você fala que é cloro. Já simplifica, não complica. E a global, como é que fica? E a global, como fica? Vou ter que somar as duas. O que eu tiver de igual de lados opostos, eu tenho que obrigatoriamente cortar. Mas antes eu preciso balancear. Balancear os elétrons. Já está balanceado. E os íons aqui, ó, para que aconteça, eu preciso de 2 Cl- e lá eu só tenho 1. Vou balancear. 2, 2, 2. Foi? Multipliquei por 2 para balancear. Cortei. E para ter 2 hidrogênios, eu preciso dobrar aqui a de baixo também, para balancear os hidrogênios. Corta, corta. O que sobrou, lindos? Na global, vai sobrar 2 NaCl mais 2 águas, formando 2 Na+, mais 2 OH-, mais Cl2, mais H2. O hidrogênio é gasoso, o cloro é gasoso, aqui fica aquoso e aquoso. Prof, mas daí não é melhor juntar na forma de base? Não, deixa separado, é uma base forte. Vai formar hidróxido de sódio, mas o hidróxido de sódio prefere ficar dissociado. Você forma uma solução básica, tá vendo? Tá sobrando OH-. Show? Tranquilo, lindos? Nossa, professor, achei meio difícil. Então reveja essa aula que é importante. O prof vai fazer um outro exemplo só para a gente fechar, tá? Um outro exemplo só para a gente fechar. Vamos lá. Nesse segundo exemplo, a eletrólise aquosa do nitrato de prata. Tá? Eletrólise aquosa do nitrato de prata. Então, vamos lá. 4 linhas. Composto, água, ânodo, cátodo. Muito bem. Composto. Separa cátion do ânion. Quem é o cátion? A prata. NOx mais 1. E o ânion? O nitrato. Lembra que os ametais eu não separo ali, né?
Água. Sempre a mesma coisa. E agora vamos à escolha. Quem vai para o ânodo? O NO3- ou o OH-? OH- ou NO3-? O OH-. E aí, lindos, infelizmente aqui o prof vai pedir para você meio que decorar essa reação que acontece, tá? Porque ela não faz muito sentido. Boa. 2 hidroxilas, 2 elétrons, água e meio mol de O2. E quem vai para o cátodo, a prata ou o hidrogênio? O hidrogênio está aqui. A prata não faz parte de nenhum desses caras. A prata não é o alumínio, a prata não é do grupo 1, a prata não é do grupo 2. A prata é nobre, inclusive. Então a prata é que vai para o eletrodo, tanto que a gente faz aquele banho de prata. Quantos elétrons? Quando é metal, sempre a carga. E forma Ag. Para fazer a global, perceba que o prof já está um pouco mais rápido. Por quê que o prof está um pouco mais rápido? O prof está um pouco mais rápido porque você já está entendendo a brincadeira de como funciona. O número de elétrons trocados tem que ser o mesmo, lindos. Então eu tenho que dobrar essa daqui embaixo, ó, para você ter o mesmo número de elétrons. Só que aí você vai precisar de 2 pratas, então você dobra a primeira. E você precisa de 2 OHs, então você dobra a segunda. E agora, o que tiver de igual de lados opostos, você corta. Então corta elétron com elétron. Corta prata com prata. OH- com OH-. É, prof, mas aqui você tem 2 águas e aqui você tem uma, não dá para sumir. Mas simplifica. Então aqui corta, corta, fica só uma. E aí vê o que sobrou. O que sobrou? 2AgNO3 mais uma água. Tem que sobrar pelo menos uma água para ser eletrólise aquosa. 2 nitratos. 2H+, olha, a solução fica ácida, tá sobrando H+, meio mol de O2 e 2 mol de prata. Show? Difícil, teacher. Agora eu vou dar a notícia que você queria. Assim, cai com grande frequência nas provas, é aquela questão que a prova com certeza vai cobrar de você. Não. Quando a gente fala de eletrólise, ou ele vai te cobrar a parte teórica, perguntar qual é o sinal, o que acontece em cada eletrodo, ou essa parte de conta que veremos na próxima aula. Por enquanto, vamos resolver alguns exercícios lindos. Até mais! Vamos lá então, galera, a resolução dessa nossa aula número 29 da frente 2, que está falando sobre eletrólise. Segue o baile. Ele fala assim, ó. Em relação à eletrólise, analise as afirmativas seguintes. 1. Em qualquer eletrólise, ocorre uma redução no cátodo e uma oxidação no ânodo. Verdadeiro. Sempre. A definição de cátodo é eletrodo que acontece redução. E a definição de ânodo é o eletrodo que acontece oxidação, tanto na eletrólise quanto na pilha. Então, a 1 é verdadeira. Tchau para D, tchau para E. 2. Fundamentalmente, a eletrólise é um processo de oxirredução. Verdadeiro, é uma oxirredução. Ele não falou nada de ser espontânea ou não espontânea. Então, tchau para A. 3. A eletrólise de sais é possível quando os mesmos são dissolvidos em meio aquoso. Falso, né, galera? Por quê? Porque só é possível... Não, eu posso ter eles também numa eletrólise ígnea. Então, aqui é falsa. Tá? Não é só é possível quando estão dissolvidos em meio aquoso. Posso ter eletrólise de sal ígnea. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Esse só aqui é que deixa ela falsa. 4. Eletrólise é uma reação de oxirredução espontânea. 1 e 2 é certo, a letra C. Não, falsa. É uma reação de oxirredução não espontânea. Lembra? Oxirredução não espontânea, DDP é um valor negativo. Maravilha, lindos e lindas.
Segue o baile. 0,2. Sobre a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, uma eletrólise de uma solução aquosa. Então, ele está fazendo uma eletrólise aquosa do NaCl. A solução aquosa resultante tem caráter fortemente básico. Não sei, vamos ver. Primeiro, eu vou ter o sal, NaCl, formando Na+, mais Cl-. Como é aquosa, tem água. A água vai formar H+, e OH-. Legal. Vou para o eletrodo positivo, que é o ânodo. Quem vai no ânodo positivo é o ânion, ou Cl- ou OH-. Lembra da preferência. A preferência vai para o Cl-. 2 Cl-, 2 elétrons mais Cl2. E quem vai para o cátodo entre o H+, e o Na+, é o H+. 2H+, formando mais 2 elétrons, recebe, né, reduz no cátodo, formando H2. Então, veja, a global, galera, eu tenho 2 elétrons chegando, 2 elétrons saindo. Só que eu preciso de 2H+, aqui eu só tenho 1. Vou multiplicar aqui por 2 e 2 Cl-, vou multiplicar aqui por 2. Corta lá, corta aqui. Vai sobrar o que pra gente? 2 NaCl mais 2H2O, formando 2 Na+, mais 2 OH-, mais Cl2, mais H2. Então, veja que sobrou OH-. Quando sobra OH-, a gente tem um caráter básico. Então, a primeira é verdadeira. 0,1. Evaporando a água da solução obtida, obtém-se hidróxido de sódio sólido. Verdadeiro. Se eu evaporar, porque o Cl2 e o H2 são gases. Oh, meu Deus, professor, como que eu sei? Agora você sabe. E o Na+, e o OH- ainda estão aquosos. Se eu evaporar toda a água, vai sobrar só o hidróxido de sódio na forma sólida. Então, verdadeira. Em vermelho. 0,2. O eletrodo positivo ocorre oxidação. O positivo agora na eletrólise é o ânodo. Lembra? Troca o sinal. Mas continua acontecendo oxidação. Verdadeiro. E a oxidação é do Cl-. 0,3. O eletrodo negativo obtém-se o metal sódio. Não, o eletrodo negativo é o nosso cátodo. E no cátodo eu vou produzir gás e hidrogênio. Então, falso. No eletrodo positivo obtém-se gás e hidrogênio. Gás e hidrogênio. O sódio é oxidado. Falso, o sódio não sofre nada. Boa! Então tá aí a nossa questãozinha resolvida 0,2. Boa? Galera, fui um pouco mais rápido aqui na eletrólise do NaCl, que a gente viu uma parecida com ele lá na aula teórica. Então, qualquer coisa, volta na aula teórica, que lá a gente tem as explicações bem detalhadinhas. Show! 3. Dentro de um becker, 2 eletrodos inertes de platina estão imersos em uma solução de cloreto de cobre em água. Cloreto de cobre em água. Quem é o cloreto de cobre? Ele não disse o NOx, mas geralmente o NOx é o 2, tá? Então é o CuCl2, esse é o nosso cloreto de cobre. Esses eletrodos são então ligados a uma bateria externa e provoca a eletrólise da solução. Então tem uma solução aquosa de cloreto de cobre. Eu quero fazer agora a eletrólise dele. Então vamos lá. Primeiro passo, pega o sal e faz a dissociação. Você vai ficar com cobre mais 2 e 2Cl-. Essa altura do campeonato, que na aula 29, você já está dominando essa parte de fazer a dissociação. O NOx do cobre é mais 2 e o Cl é menos 1. Como eu tenho um 2 aqui, vem um 2 na frente, certo? Depois, como é uma eletrólise aquosa, a nossa água. H mais OH-.
quem vai no ânodo e quem vai no cátodo. Por favor, pega ali da aula teórica o teu post-it que a gente fez da preferência, da ordem. Quem vai para o eletrodo negativo? O Cl- ou o OH-? O Cl-. Então, você vai ter 2Cl- sofrendo oxidação, perdendo 2 elétrons e formando o Cl2. E entre o H+, e o cobre? O cobre é que vai para o eletrodo. Aham, o cobre faz parte daquele resto que eu escrevi para vocês ali no post-it, formando o cobre metálico. Vamos lá, lindos. Só que agora perceba uma coisa aqui com a gente, ó. Perceba uma coisa aqui com a gente. Vou cortar, vou cortar, vou cortar. Você está percebendo que a água, ela quase não entra na brincadeira? Não vai sofrer nenhum tipo de hidrólise. Então, quando isso acontecer, a gente pode ignorar a água. Então, na global, a gente pode ignorar quando eu não uso uma das espécies, a gente ignora na global. Então, eu vou ter o CuCl2, eu posso colocar água em cima da flechinha, formando Cl2 mais Cu. Show? Só coloco que é aquoso, ou então eu posso colocar em cima da flechinha, ou então aqui no pezinho dele, que a eletrólise foi aquosa. Show? Boa. Vamos lá. Acerca do sistema assim montado, assinale o que for correto. 01. Ocorre a liberação de cloro gasoso no ânodo. No ânodo, cloro gasoso. Verdadeiro. 02. Ocorre formação de óxido de cobre em um dos eletrodos e do ácido clorídrico no outro. Nada a ver, galera. Forma só o cobre, não óxido de cobre. 04. Não ocorre reação de oxirredução. Falsa também, porque ocorre. E 08. Ocorre a deposição do cobre no cátodo. Aê, verdadeiro. Quando ele fala deposição, lembra que é um sinônimo para redução. Assim como corrosão é um sinônimo para oxidação. Beleza? Show, show. Maravilha, gente linda. Vamos embora. 04. A figura adiante ilustra o processo de eletrólise de uma solução aquosa saturada de cloreto de potássio, KCl, utilizando eletrodos de grafite e uma fonte de corrente contínua. Nesse processo, são obtidos 2 gases e uma nova solução com característica diferente da original. Para demonstrar o caráter da solução obtida, retira-se uma amostra do líquido próximo ao cátodo e adicionam-se gotas de indicador fenolftaleína, observando uma coloração violeta que identifica o caráter básico. A. Escreva a equação química global desse processo e explique por que a solução obtida é básica. Então, vamos fazer a letra A aqui do lado. Ó, letra A. Vamos lá. Primeiro passo. Pega o sal, é aquosa. Pega o sal e faz a dissociação. K mais Cl menos. Como é aquosa, o segundo passo é a água. Vai formar H mais e OH menos. Aí, prof, tudo igual, né? Sim, é o que mais aparece. O ânodo e o cátodo. Quem vai para o ânodo? O OH menos ou o Cl menos? O Cl menos. Vai para o eletrodo o nosso Cl menos, a reação que você já está quase que decorando. Mais Cl2. E entre o H+, e o K+, vai o H+. Opa, reduzir. Redução, elétron antes da flecha, formando H2. Boa? Os elétrons estão balanceados, mas os íons não estão. Então, vou multiplicar aqui por 2, por 2, por 2, e aqui por 2, por 2, por 2. Vamos encontrar a global. Prof, eu tenho que mostrar para o meu corretor essa questão? Sim, tá, galera? Tem que mostrar para o corretor esse passo a passo aqui. O que sobra? Ó, só o cortar que não precisa, tá? Mas vai lá, ó. Corta, 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 corta. O que sobrou pra gente, então? Sobra 2KCl mais 2H2O, formando 2K mais 2OH menos,
mais Cl2, que é gasoso, H2, que é gasoso, aqui é aquoso, aqui a água é líquida e o nosso sal é sólido. Beleza? Foi. Agora, por que que no eletrodo, no cátodo, tá, observa-se uma coloração avermelhada? Perceba que quem vai para o cátodo é o H+, mas o H+ veio da água. Então, na verdade, o que está acontecendo, galera, o que está acontecendo é que no cátodo, um dos dois aqui, ele não disse quem é quem, tá? No cátodo, a gente vai ter a formação de H2, pois está borbulhando. E esse cátodo, aqui onde eu formei o H2, está sobrando o OH. Então, tá ficando OH- aqui, ó. A água vai, só o H+ reduz e o OH- fica sobrando. Então, tem uma concentração aqui que vai deixar essa região, se eu pingar fenolftaleína, mais avermelhada, mais roxa, mais avermelhada, rosa, certo? Só que como ele é uma carga negativa, ele tende a ir na direção do polo positivo. Mesmo que ele não sofra oxidação, ele tende a ir porque os opostos se atraem. Então, você vai vendo a coloração se espalhar. Então, aqui a gente vê um roxo mais... um violeta, não. Um violeta, é que ele colocou o indicador que fica violeta. Ficando um violeta mais intenso aqui na região do cátodo, mas se espalhando em direção ao ânodo, porque o OH- está andando nessa direção. Beleza? Fica atento aí com essa malandragem. Beleza? Boa, boa. Vamos ver o que ele quer na letra B. Letra B. Uma parte dos gases obtidas é transferida para um recipiente em condições reacionais adequadas, onde se combinam liberando energia. Após certo tempo, o sistema alcança um estado de equilíbrio composto por gases. Escreva a expressão da constante de equilíbrio baseada nas pressões parciais e indique em qual sentido o equilíbrio será deslocado quando o sistema for aquecido. Quem são os gases produzidos, lindos? Isso aqui é uma questão de Federal do Paraná, hein? O H2 e o Cl2. Certo? Ele falou que vai entrar em equilíbrio em um determinado momento com o produto. Quem que é o produto? É o HCl. Só que ele deu mais uma dica, liberando energia. Então, aqui é um processo que exotérmico, ΔH menor que zero. Ele quer, escreva a expressão da constante de equilíbrio baseada nas pressões parciais. Constante Kp é pressão dos produtos elevado a seus coeficientes dividido pela pressão dos reagentes. Lembra que é multiplicado a pressão do Cl2. Achei a minha constante. Agora, só que ele fez mais uma pergunta. E indique qual o sentido do equilíbrio será deslocado quando o sistema for aquecido. Lembra comigo lá da aula. Se eu aumento a temperatura, equilíbrio vai para o lado endo. E se eu diminuo a temperatura, equilíbrio vai para o lado exo. Se a minha reação é exo, num sentido, no outro sentido ela é o quê? Endo. Então, ao aumentar a temperatura desse sistema, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, ao aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca para sentido endotérmico. Isso aqui, ó, é você mostrando para o corretor que você sabe a teoria. Neste caso, o sentido dos reagentes. Isso aqui que você interpretou qual é o lado que tem endotérmico nessa reação. Sentido dos reagentes. Beleza, galera? Show? Maravilha. Detone. Eu selecionei só as questões que aparecem com mais frequência aqui nas provas para vocês. Show? Boa, gente linda. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.
E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.